Olá! A qualidade de uma informação, seja ela transmitida por uma carta, um comunicado, um anúncio ou até mesmo um e-mail, depende, dentre outros fatores, da qualidade do texto. Antigamente, costumava-se colocar o endereço do destinatário logo abaixo do seu nome, no corpo da carta. Isso hoje não se usa mais, até por uma questão de lógica. O destinatário sabe qual é o seu próprio endereço, não é mesmo? O tema da comunicação deve ser identificado sempre como assunto. Referência deve ser usada exclusivamente para mencionar números de documentos. Observe que no memorando não precisa constar o nome do destinatário e do remetente, nesta ordem. Basta citar a função dos mesmos. Afinal, qual seria a forma correta? 30% dos clientes preferiram ou 30% dos clientes preferiu? Já deve fazer 20 anos que ela foi embora. Não se diz nem se escreve já devem fazer 20 anos. Porque não basta simplesmente escrever. É preciso escrever bem. E escrever bem não é só escrever sem erros de ortografia. Olá pessoal, vamos hoje falar sobre redação oficial, especificamente sobre os modelos de redação, certo? Dentro desses modelos, o que a gente tem que saber são as suas estruturas e as suas funções principalmente. Reconhecendo as estruturas, reconhecendo também as funções dos textos e mais, quem pode enviar essas comunicações é o suficiente para você fazer uma boa prova. O que é a redação oficial e dentro dos modelos, o que a gente vai encontrar? A redação oficial é a comunicação que serve como documento, né? Então, por isso, oficial, né? E essas redações têm, num primeiro plano, aquilo que nós chamamos de padrão ofício. O que é o padrão ofício? Vamos ver lá. Há 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única que siga o que chamamos de padrão ofício. Portanto, quando nós falamos em diagramação, quando aparece aí no texto para vocês diagramação única, significa uma estrutura única. Daí nós estamos hoje falando sobre a estrutura deles, mais a função que eles têm. De modo geral, a função nada mais é do que a finalidade daquela comunicação, certo? A finalidade que ela tem, para que ela serve? Gente, finalidade de um documento só pode ser uma coisa: tratar de interesse público. Então, essas redações de padrão ofício, elas seguem o interesse público, é isso que elas contêm, tudo bem? Dentro da estrutura do primeiro modelo que a gente tem de ver no padrão ofício, é o ofício mesmo, que é um documento expedido para e por autoridades, com a finalidade do tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares. Isso é importante. O ofício, né, dentro do padrão ofício, é o único que pode ser expedido para particulares, tá certo? Então, vamos ver. Nós temos que analisar agora a estrutura para que vocês possam conhecer como é a carinha de um ofício. Vamos ver qual é a estrutura dele. Na estrutura do ofício, nós temos em primeiro plano aí nesse modelo que vocês têm o cabeçalho. Esta parte que está toda entre chaves aqui é o cabeçalho que pode aparecer ao final do documento e aí ele passa a ser chamado de rodapé. Então, embaixo rodapé, em cima cabeçalho, que é na verdade a identificação do órgão que está emitindo o ofício. Logo abaixo, vocês têm assim, ofício número 524, o ano de 1991, SGPR.